Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, ao canal da Graça Pura. E nós estamos aí numa série de mensagens que nós estamos assim esclarecendo algumas dúvidas ou alguns temas que eu considero muito importante que em graça nós venhamos a conhecer. Mas antes de falar, de propriamente dizer sobre o tema de hoje, que é muito importante, queria que vocês ficassem até o final, eu queria pedir a vocês que não se inscreveram ainda em nosso canal, que você o faça. Se você aí tem curtido, tem se identificado, então, abençoados, realmente se inscreva, ativa também o sininho aí embaixo. Se você gostar das mensagens, curta, e se você amar, compartilhe para quem você ama, ok? Isso aí é o que nós sempre falamos. Eu quero trazer um entendimento hoje, as minhas motivações para fazer esse vídeo, para trazer essa mensagem para vocês, porque realmente hoje, abençoados, olha, nós que estamos em graça, nós somos muito privilegiados, porque muitas coisas que aconteceram, desde a questão da história, a questão de onde nós fomos criados, ou seja, religiosamente, com as doutrinas do sistema religioso, e como Deus fez um corte em nossas vidas, somente mesmo o Senhor Jesus para se manifestar, para dizer não a essa falsa religião que hoje se encontra aí. Então hoje eu vou trazer um ensino e dizer para vocês que realmente os ensinos de Jesus de Nazaré é um ensino que promove o mal, não pelos seus próprios ensinos, mas por causa da carne contaminada do homem. E a religiosidade, ela fala mais alto, principalmente nos momentos de agonias que nós sofremos no mundo. Tem muitos aí abençoados que saíram do sistema religioso e por essa necessidade de crença, acabam criando para si uma outra religião. Ou seja, se libertaram da religião, mas a religiosidade ainda está muito presente dentro de cada um. E isso, abençoados, nós notamos no nosso dia a dia. Inclusive nós, eu mesmo, quantas das vezes durante o meu dia, às vezes eu tenho ali um pensamento que eu logo pego aquele pensamento ali, levo cativo a mente de Cristo ativada e consigo desativar aquele pino ali religioso que aciona em minha vida. E também não é diferente na vida dos abençoados. E sabe por que eu estou falando isso? Porque os ensinos de Jesus de Nazaré, que era para promover uma vida independente da materialidade, uma vida longe da carnalidade, uma vida longe dos bens perecíveis, ajudaram a promover a maldade que nós vemos no mundo hoje, e eu vou explicar por quê. A grande maioria das pessoas, elas não sabem, por exemplo, que Jesus não foi cristão. Você sabia disso? Que Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, não foi cristão? Aí você me diz, mas André, o que você está falando? Sim, abençoado, ele não foi cristão. Segundo, que aquilo que Jesus falava não era para os gentios. Você sabia disso? E quem são os gentios? Os gentios é toda nação que não é judeu. Ou seja, fora de Israel, não sendo judeu, é considerado gentio. Então, meu irmão, se você não é judeu, você é gentio. Então, aquilo que Jesus falava não era para nós. E a igreja nunca deixou isso claro. Jesus não veio para salvar o mundo, meu amigo, irmão, meu querido. Jesus não veio para salvar o mundo, como pregam as igrejas hoje do sistema religioso, as igrejas institucionalizadas que existem por aí. Aí você me fala assim, André, por favor, o que você está falando aí tem que se provar. Então, abençoados, vamos ler em Gálatas capítulo 4, versículo 4, para começar a tecer esse entendimento, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, o que eu quero dizer com esse verso? O que Paulo está dizendo? Que Jesus, quando nasceu, ele nasceu dentro de Israel. Então, Jesus era um judeu, nascido de mulher e nascido sob a lei. Então, Jesus nasceu sob a lei de Moisés. Primeiro mostra que Jesus nasceu sob a lei. Se Jesus nasceu sob a lei, e Jesus sendo judeu, qual era a religião de Jesus? O cristianismo? Nem existia nessa época, né? Jesus seguiu o judaísmo, ou seja, obedecia à lei de Moisés. Jesus era considerado como um rabi naquela época, um mestre. Então Jesus, para começo de conversa, nunca foi cristão. Depois, ele veio para um povo. Jesus veio para um povo. E qual foi o povo que Jesus veio? Não foi para os gentios.
Jesus veio para os judeus. Mateus capítulo 15, versículo 24 diz: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha aí, abençoado. Então Jesus deixa claro que os seus dias de carne, ele não se manifestou aos gentios. Ele veio para os judeus. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E mesmo depois de ressuscitado, hein? Jesus não falou que era para os seus discípulos, por exemplo, irem ao mundo, senão a buscar as ovelhas da casa de Israel. E por que era necessário Jesus vir para os judeus? Por que foi necessário esse evangelho de Jesus de Nazaré? Por causa da lei de Moisés. Porque a lei, abençoados, só condenava um homem. E Gálatas capítulo 4, versículo 5, explica isso. Paulo explicou isso aí. Vamos ler. Então Jesus veio, nascido sob mulher, como diz o versículo 4, né? E depois Paulo acrescenta e diz: para remir os que estavam debaixo da lei. E se eu te fizer uma pergunta, abençoado, você estava debaixo da lei? Você nasceu naquele tempo para que Jesus viesse te redimir ou te remir da lei? De maneira nenhuma. Você já nasceu em graça. Você já nasceu com o reino de Deus estabelecido nesse mundo. Então, abençoados, tudo que Jesus de Nazaré fez apontava para um povo que não éramos nós. E quem estava debaixo da lei, conforme eu falei com vocês, era os judeus e não você. Então, abençoados, você tem que colocar isso em mente. Jesus não veio para você. Jesus veio para os gentios. Aí você me pergunta assim: mas André, o texto de Marcos, capítulo 16, informa que Jesus mandou os seus discípulos irem ao mundo e pregar o evangelho. Vê lá, André. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ok, prezado irmão, vou lá ver. Vamos colocar aí para os abençoados. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Ora, realmente, abençoado, você tem razão. Aqui Jesus está dizendo que é para os discípulos dele irem ao mundo e pregar o evangelho. Abençoados, deixa eu te trazer um contexto muito importante dessa passagem do capítulo 16 de Marcos. Olha, primeiro, eu quero te informar algo acerca da Bíblia. Você sabia que hoje não existe mais os originais da Bíblia? Não existe, abençoado. O que existe hoje em nossas mãos é cópia da cópia da cópia da cópia dos originais. Ou seja, não existe em nenhuma denominação, em nenhum sistema deste mundo, a Bíblia como ela foi escrita. Por causa dos anos que aconteceram, foram muitos séculos aí, e muita destruição, muita guerra, então se perdeu ao longo aí desses séculos. Então o mais importante para você é saber que a Bíblia, ela não é original. Então, o que existe hoje, tá? Hoje o que existe são cópias das cópias das cópias. E essas cópias estão em posse da Igreja Romana. As principais cópias da Bíblia antiga estão nas mãos da Igreja Romana. É chamado de Codex. Você sabia? Eles chamam aquela Bíblia antiga de Codex. Então as mais antigas estão em posse da Igreja Romana. Mas há centenas aí de Codex espalhados pelo mundo. Então você já entendeu que Codex são as cópias lá dos originais da Bíblia. Você sabia que existe dois Codex que são mais aceitos pelos teólogos de hoje, né? Todos os estudiosos, inclusive as igrejas romanas, a igreja católica, como as igrejas cristã ou protestante, elas aceitam dois codex como sendo original, como sendo verdadeiro, que é o Codex Sinaiticus, tá? E o Codex Vaticanus. São esses dois codex. Se você quiser, eu vou deixar aí nas descrições os links para que vocês entendam um pouco melhor sobre isso que eu estou falando sobre codex, tá? Sobre o código, os códigos da Bíblia. E nestas duas cópias, presta atenção agora que é o importante, por que eu trouxe todo esse contexto? Porque nestas duas cópias, tanto no Sinaiticus como no Vaticanus, não existe do capítulo, do Marcos capítulo 16, do verso 9 ao versículo 20, não se encontram nos originais ou nas cópias das cópias das cópias dos originais, que foi acrescentado.
Você sabia que a própria Igreja Católica admite que eles acrescentaram do 9 ao 20? Eles alegam que ali estavam fazendo um resumo das aparições de Jesus após a ressurreição. Então, meu amigo, Marcos capítulo 16, do verso 9 ao verso 20, não existe, foi acrescentado. E logo nós voltamos à estaca zero e podemos afirmar que Jesus não veio para o mundo. Abençoado, Jesus não veio para o mundo. Então, você pode também estar se questionando, né, sobre o livro de João, porque realmente o livro de João, ele dá informações que parece que Jesus veio para o mundo. Sim, mas só parece. Vamos lá, em um verso, vamos escolher João capítulo 10, versículo 16, para mostrar a vocês que dependendo de quem esteja usando, ele vai tentar manipular isso aqui e dizer que está falando do mundo. Vamos lá, João capítulo 10, versículo 16 diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Quando Jesus se refere a ovelhas, ele está sendo bem claro, ele está falando dos judeus e não dos gentios. Lembra lá em Mateus capítulo 10 que eu li para vocês? Vamos colocar de novo aí, Mateus 15, 24, que diz: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, abençoados, nós temos que ter isso aí bem claro na nossa mente. E quando Jesus fala de ovelha, ele está se tratando do povo de Israel e não do povo gentil. Vamos lá. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Quantas das vezes Jesus se refere a ele mesmo como bom pastor, né? E isso estava se referindo lá às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a explicação para esse verso é uma só. Os judeus estavam o quê? Espalhados pelo mundo. Então, Jesus falou que haviam as ovelhas que não estavam no aprisco de Israel, que não estavam em Jerusalém e que estavam espalhados pelo mundo. Então Jesus falou: olha, tem outras ovelhas que não é desse aprisco, mas não se refere ao mundo, ok, abençoado? E uma outra coisa muito importante que você precisa saber a respeito desse livro de João: você sabia que esse livro de João foi escrito depois, no ano 90? Sabia disso? Foi no ano 90 que apareceu esse livro. Então ali, se você observar pela cronologia histórica, vai te informar que o ano 70 aconteceu, claro que é antes, tá? O ano 70 aconteceu, e o mundo já não era mais aquele mundo que os judeus conheciam. Por quê? Havia sido destruído o templo no ano 70 e havia também quase que a total destruição dos judeus daquela época. Então, você precisa entender isso. E o cristianismo naquela época, havia muitas divisões entre os seguidores de Jesus. Eles estavam totalmente fragmentados. E não é diferente de hoje. Então, a partir desta informação que eu estou trazendo para vocês, eu, André, já coloquei o livro de João sobre suspeição, ou seja, devemos ter o máximo de cuidado de analisar esse livro, ok, abençoados? Então, o fato é que Jesus não veio para o mundo como se pensava antes. Jesus não veio para o mundo. Que Jesus não era cristão e nem veio fundar nenhuma religião. Tem que ter isso bem claro. E muito menos se dirigiu a nós, os gentios. Aí você me pergunta de novo: mas então, André, o que Jesus de Nazaré veio fazer? Abençoados, ele veio anunciar o fim da lei de Moisés, o fim de uma era, o fim de um povo, e no caso aí os judeus, com a derrubada do templo e a própria destruição dele, e estabelecer o reino de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer. Se você quiser saber um pouco mais aí sobre isso, eu tenho aí no nosso canal vários vídeos falando sobre esse tempo do reino de Deus que hoje entendemos ser a graça. Mas aí você me pergunta: André, por que você acha que eu preciso saber disso que você está falando? Bom, abençoado querido, eu respeito muito vocês. Se você ama realmente o reino de Deus e as coisas acerca dele, isso te interessa sim. Se você, por exemplo, também é um estudioso e entrou nesse canal para pegar informações, também servirá para você acrescentar aos seus estudos. E depois, o mais importante, abençoado querido,
é para você nunca mais ser enganado e ser liberto de vez dos homens, os homens maus que estão hoje na frente do sistema religioso. Porque aquilo que Jesus falava e que hoje é pregado dentro do sistema religioso, ao invés de estimular o homem a desapegar-se do materialismo, pelo contrário, favorece o mal. Eu vou te explicar por que as coisas de Jesus de Nazaré, aquilo que Jesus de Nazaré falava, no caso, ele favorece o mal, ele promove o mal. Você sabia que, segundo o ensino de Jesus, ele dizia assim, olha, se alguém te bater, o que ele falava? Dê a outra face. Não era isso que Jesus falava? Jesus disse assim, olha, se você emprestar algum dinheiro a alguém, esqueça, não peça de volta. Ele também disse que se alguém te pedir a túnica, claro que é a túnica que está falando, mas eu vou tentar trazer para os dias de hoje, se alguém pedir a sua camisa, você também tem que dar a calça. Tá, abençoado? Eu fiz uma adaptação. Então, esses ensinos de Jesus, hoje, eles foram levados às últimas consequências. E isso favorece quem? O mal. A pessoa com má intenção. Vocês lembram quando um jovem chegou e falou para Jesus, Jesus, o que eu tenho que fazer para ser perfeito? Porque eu sou cumpridor da lei, eu faço todas as coisas que mandam a lei, está escrito no livro. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, olha, dê os seus bens. E aquele jovem baixou a cabeça e saiu. Por que Jesus estava falando isso? Porque haveria um tempo que tudo seria destruído. Era para os judeus se desapegarem das coisas materiais. Só que esse ensino, se colocado hoje na mão de mentes perversas, vai perverter a vida de uma pessoa. Ou seja, hoje, a bem da verdade, 90% das pessoas que frequentam esses templos do sistema religioso tem isso como meta de vida, os ensinamentos de Jesus. O ensinamento de Jesus, aplicado fora do contexto, é muita docilidade para esses dias. O que vai acontecer isso na mão de espertalhão vai se aproveitar disto. E o que vai acontecer? Vai pintar e bordar na sua vida. É por isso que às vezes a gente não entende, né? A gente vê certas igrejas, denominações, e claramente de pessoas corruptas. É impressionante isso. E as pessoas continuam submetidas a elas. Por quê? Por causa dos ensinamentos de Jesus. Porém, o ensinamento de Jesus, ele seria plausível. E se hoje os homens realmente aceitassem esse ensinamento, seria o quê? Uma maravilha, abençoado. O mundo entraria numa dimensão tremenda nesse mundo. Mas aquele ensino, nós temos que entender que não foi para nós. Os judeus precisariam se despir de toda a carnalidade, de toda a materialidade, porque o fim deles estava chegando. Agora o seu, querido, o seu fim não está chegando. A sua vida só está começando por causa das informações que você tem recebido em graça. Você não é judeu, você não tem nada a ver com aquilo. E hoje, o que faz o sistema religioso? O que faz essas igrejas? Ela está judaizando você. Tudo que você olha dentro do culto, dos cultos hoje das igrejas evangélicas, e até mesmo dentro das igrejas romanas, é bandeira de Israel, é chofar, é festa da colheita, é festa de Pentecoste, é candelabro, é roupa de sacerdote e tantas outras coisas que nós vemos dentro dessas igrejas. E isso, segundo Paulo, é maldição. Eu não quero nem entrar nesse contexto aqui. E por falar em Paulo, abençoado, falar em Paulo agora, a ignorância acerca de quem foi o apóstolo Paulo levou o mundo à maior catástrofe e o domínio de homens maus e perversos através da religião. Por isso que eles não gostam de Paulo. Por isso que nós apresentamos Paulo e apresentamos a liberdade de Cristo, ou seja, o Evangelho da Graça. Agora, abençoados, o que eu vou falar para você é muito, muito, muito importante. Eu estou chegando no suprassumo dessa conversa. Quando nós aceitamos que uma crença, atenção, seja instalada em nossa mente, com ideias de pecado original, de débitos a pagar por coisas erradas que a gente às vezes pratica durante a nossa vida, né? De julgar segundo as coisas segundo padrões de comportamento, né? Padrões de comportamento sendo obrigatórios a seguir para se alcançar o favor de Deus.
E tudo isso sob ameaças claras, como inferno e diabo, abençoado. Se você deixa que isso seja instalado na sua mente, você vai virar um escravo. Você vai ser escravizado por homens maus e perversos. E ainda mais com os ensinamentos de Jesus de Nazaré, fora do contexto. Então o que eu quero falar para você, se você anda aceitando isso na tua vida, sai fora desse lugar. Ele está totalmente corrompido. E isso está te escravizando. Por isso que eu apresentei o tema dessa mensagem como os ensinamentos de Jesus que promovem a maldade. E hoje, abençoado, existem muitas formas sutis de aprisionamento. Isso que eu vou falar também é muito importante. Muitas formas que nas entrelinhas conversa com você. Tipo, quando você ouve um líder dizendo, olha, só eu tenho a revelação. Você tem que me ouvir e não ouçam os outros. Olha, se você ouve, mesmo em graça, abençoado, se você ouve um discurso desse, sai fora desse lugar, abençoado. Toma um máximo de cuidado, é melhor nem ouvir. Porque esse tipo de discurso, e hoje você vê isso, ou começa a entender desta maneira, de forma sutil, porque eles não falam claramente, esses homens, eles sabem a tua necessidade de crer em alguma coisa. E que usa isso contra você. Então, o que eles na realidade querem é fazer você de gato e sapato. Então, abençoado querido, não se deixem escravizar. Porque na realidade, os que se deixam escravizar estão na verdade servindo aos interesses daquele líder e não às coisas do reino de Deus. E que geralmente é por causa de dinheiro. Tá? Geralmente quando um líder ele se levanta e fala isso, é por causa de dinheiro. Também tem aí outras contas que nós podemos levar em consideração, como eles adoram ser adorados. Tem líder que adora ser adorados e se acham melhores que os outros. É só por causa dessa necessidade, mas a principal dela é a necessidade de dinheiro financeiro. Então, abençoado querido, se você segue os ensinos de Jesus de Nazaré, conforme ou fora daquele contexto que eu estou te ensinando hoje, você está propenso a ser uma pessoa escravizada e ser levada ao reino dos homens e não ao reino de Deus. Então, abençoado querido, eu encerro essa mensagem ou essa conversa com muito respeito a você. Essa mensagem foi feita para você. Creia, meu irmão, que o mesmo Deus que tem me guiado é o mesmo Deus que guiará você. Eu creio dessa maneira. E que você não precisa se submeter a nenhum homem, abençoado. Não se deixe escravizar. Mantenha-se firmes na liberdade com que Cristo te libertou. Exerça a graça de forma livre, pois este é o reino de Deus. Esse é o intuito do reino de Deus ser estabelecido. A liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ou senão, você está fadado a viver condenado no reino dos homens maus e perversos. Graça e paz aí, e até a próxima mensagem. Graça Pura, a Academia do Espírito. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe.